pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo da Eletronorte. Aqui quem fala é o Girleison. Eu não estou gravando minha cara hoje, pessoal, vocês vão ver só minhas mãos, porque esse vídeo pretende ser um vídeo rápido. É uma informação que eu quero trazer para vocês sobre a questão de resistência, né? Muitas vezes você quer fazer uma medição na placa para saber se há um curto, se determinado componente está defeituoso ou não, focando aí, por exemplo, no capacitor. Quero saber se esse capacitor aqui na placa está ok ou não. O grande complicante, pessoal, é que um circuito, um componente estando incluído no circuito, ele sempre está sofrendo influência daquele circuito, né? Então nem sempre vai ser uma medição precisa que você vai ter. Por isso, quando você encontra o componente suspeito, você vai lá e tira ele e mede fora da placa. A propósito, se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo e segue lá, pessoal, o nosso grupo no Facebook, beleza? Então é o seguinte, eu nunca recomendo vocês fazerem testes na escala de bip do multímetro analógico para procurar curto, essa escalazinha aqui. Eu não recomendo porque ela vai te dar muitas interpretações falhas. Ela vai te dizer que tem curto onde não tem. Ela simplesmente vai bipar, né? Você vai naquela, né? Vou conectar, olha só, por exemplo, isso aqui é um teste. Escala de bip, eu vou aqui. Isso aqui é um curto, né? Olha. Então significa dizer que toda vez que bipar eu tenho um curto? Não, pessoal. No multímetro analógico é complicado para você ver isso. Por isso é melhor você ver no multímetro digital. E quando você for procurar curto, não utilize a escala de bip. Você vai utilizar a escala de resistência. Pode-se usar na de 200 ou na de 2000, não tem problema. Beleza? A de 200 ela tem uma filtragem melhor, mas a de 2000 te mostra aí também praticamente as mesmas coisas. Ok, pessoal? Então, outra informação importante chama-se processador. O circuito de processador tem uma resistência muito baixa. Por que, Girleison, que o circuito de processador tem uma resistência baixa? Simplesmente, pessoal, porque quanto mais alta a resistência, mais calor é gerado. E você sabe que um processadorzinho desse tem muitos milhões de transistores que estão ali aquecendo e que você precisa deixar eles com uma resistência muito baixa para gerar o mínimo de aquecimento possível, o mínimo de resistência elétrica para você conseguir extrair desempenho desse carinha, porque senão isso aqui vai virar um ferro de gomar, ok? Por isso, essa linha tem que ter uma baixa resistência. Porque, concluindo mais ainda, esse carinha aqui, ele tem uma baixa resistência também, outra questão, que já está esquecendo, porque você tem uma alta amperagem, você tem uma corrente muito forte. Então, é a história. Tem que ter uma resistência baixa, porque uma corrente muito alta vai converter tudo em calor. E aí você vai perder desempenho. Acho que deu para entender agora, né? Então, sempre que você for medir, você utiliza essa escala que eu estou falando para você, né? Para que você consiga saber se há um curto ou se há uma resistência. Por exemplo, eu estou tocando em um ponto de um capacitor onde passa uma voltagem. Você vê que está em 1. Aqui, olha, ele está dizendo que está tendo uma resistência infinita. Quando eu vou do outro lado, ele já, vamos lá, olha, ele já cai. Ele me apresenta um curto, beleza? Porque é como se eu estivesse fazendo isso daqui, olha. Ok, pessoal? Então eu vou aqui medir outro. Vou medir esse capacitor aqui. Ele me deu aí um curto, do outro lado ele vai me dar uma resistência. E o resultado foi de 22,8. Deste lado temos o curto, porque aqui é terra, e do outro lado temos uma resistência infinita, né? Eu não digo infinita, é uma resistência acima do que a escala consegue medir, beleza, pessoal? Então é uma alta resistência. Então, se eu falei infinita aí, me perdoem, é uma resistência alta. Porque às vezes a gente está falando aqui, está com a cabeça lá na frente e acaba passando batido algumas coisas. Então, vamos aqui, olha só, 0,3 e do outro lado temos
0. Então aqui, olha, você vê que você tem uma baixa resistência, mas ainda há uma resistência. Aqui do outro lado, você tem 0. Beleza, pessoal? Então, dessa forma, você vai conseguindo fazer as medições das resistências da linha que você está medindo. Abaixo de processadores, chipsets, você sempre vai ter uma baixa resistência, porque esses circuitos eles precisam disso para funcionar. Mas não significa que ali vai ter um curto. Mas vai ter casos que você vai detectar um curto. Você vai estar medindo aqui nos indutores, nas bobinas, e você vai achar uma resistência muito baixa. Olha só. Aqui eu tenho uma resistência baixa, mas está funcionando. Aqui eu tenho uma resistência baixa, mas está funcionando. 2.8. Vocês veem que quando eu meço aqui também, olha. Olha aí. Eu encontro o mesmo valor. Então, essa é a minha resistência que eu vou ter nessa região. Se acontecer de eu encontrar uma resistência bem mais baixa do que essa, eu tenho que fazer análise daquela linha, porque algo de errado não está certo. Então eu vou lá, faço as medições das linhas, e se alguma delas tiver uma resistência muito baixa, eu vou ter que fazer um estudo para saber o que é que está acontecendo ali naquela linha. Beleza, pessoal? Então nem sempre, olha só, pino 8 do chip de BIOS, uma alta resistência. Muitas das vezes quando a placa está em curto, você mede aqui, pronto, acusou. Beleza, pessoal? Então, olha, vou medir aqui. Resistência alta, resistência alta. E é isso, pessoal. Por isso que eu não recomendo vocês a usarem a escala de continuidade do multímetro analógico. Porque quando eu faço isso, eu tenho uma tendência a ter erros de diagnóstico. Não sei se vai ser o caso aqui, mas olha. Então, segundo esse meu multímetro, eu estou tendo um curto geral nessa placa, né? Então, evitem fazer esses testes com o multímetro analógico. Utilizem a escala e também não utilizem essa escalazinha aqui de BIP, a escala de diodos, né, do nosso multímetro. A escala de diodo você vai medir diodo. Resistência você vai medir na escala de resistência. Ok, pessoal? Então, foi um videozinho rápido, são alguns bizus. Porque é um conteúdo que abrange muita informação, muitas coisas, e aí teria que demorar bem mais tempo para explicar isso tudo. Mas eu espero que vocês tenham tirado proveito dessas dicas, que elas auxiliem aí nas medições das bancadas de vocês e desfaçam alguns mitos, né? Como, por exemplo, quando a pessoa diz, se você colocar na escala de BIP e bipar entre o terra do conector jack e o positivo, né, para onde entra a alimentação, significa que essa placa está em curto. Errado, pessoal, errado. Olha só, mais uma vez, tá aqui, olha, escalazinha de bus, olha aí, bipou. Vamos pegar aqui o nosso multímetro analógico na escala correta de medição, tá aqui 200 ohms. Vamos lá fazer o mesmo teste, olha o que vai acontecer. Uma alta resistência, pessoal. Então não tem curto, essa placa aqui inclusive está funcionando, ok? Então muito obrigado por vocês terem acompanhado esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like e bora lá, que estou tentando trazer mais conteúdo aqui para o canal. A correria está grande, mas vai dar certo. Muito obrigado pela sua atenção, pessoal, e até mais. Tchau, tchau. Valeu!